Bom, Bezat Hashem, muito boa noite, vamos começar, se Deus quiser. É incrível, é cada vez mais incrível a vontade que dá de verdade de lambuzar dos Hidushim, das novidades que a mesma Torá apresenta para a gente a cada vez. Deixa eu provar para vocês. Estava pensando, se a gente for fazer um pool, uma pesquisa, verificar, desde o Gan, dos Yeladim, 3, 4 anos de idade, até os Avrechim que estudam no Kolel na Yeshiva, que engloba crianças, jovens, adultos, conhecedores e menos conhecedores de Torá. Quando você pensa na palavra Avraham Avinu, você pensa em quê? Qual palavra semelhante, qual associação vem à sua cabeça? Essa é a pergunta que eu, quando eu preparei o show, estava pensando um pouquinho. O que vem à cabeça da pessoa? Avraham Avinu, o que vem à cabeça da pessoa? Patriarca. Tá bom, primeiro monoteísta, mas o que definia ele? Chesed, bondade. E que mais? Hospitalidade, bondade e os 10 testes, né? Então, se alguém fosse falar Avraham Avinu, o que ele é? Ele é o primeiro patriarca, tá certo? Mas o que tinha dentro dele? Então, bondade, que a gente sabia que esse era o símbolo de Avraham Avinu. E também, Avraham Avinu tinha os 10 testes que ele sobrepassou para poder ser o Avraham Avinu. Ele era Avraham, virou Avraham Avinu, nosso patriarca, pelos 10 testes. Certo? Certo. Como a gente sabe disso? Não porque está escrito na Torá, é óbvio que está escrito na Torá isso, mas a Torá não fala quem era Avraham Avinu, a Torá conta o que ele fez. Quem era ele? No 5º Perek de Pirkei Avot, na Ética dos Pais, está escrito o seguinte: Asara Nisionot Nitnasa Avraham Avinu. Avraham Avinu teve 10 testes, um atrás do outro, durante alguns anos. Ve'amad Bekulam, ele conseguiu Triple A, ele passou todos os testes. Para quê? Liodia Kama Hibato Shel Avraham Avinu, para mostrar Kama Hibato, quanto Avraham Avinu era, que é Hibato Habibi, querido para Hashem. Show, quanto ele gostava de Hashem. Tá bom, então a gente acertou. O que define Avraham Avinu são os testes e a bondade que ele fez. Sim e não, querem ver? Olha que curioso, pessoal, olha como a Torá é espetacular. Tá bom, mas se eu quiser saber quem são os discípulos de Avraham Avinu, o que eu vou procurar? Vamos dizer que eu tenho um maestro muito bom, que ele tem uma tática. Então, quem é o discípulo dele? Aquele que usa a mesma tática. Um bom desenhista, ele usa um certo traço. Os discípulos dele tendem a usar o mesmo traço, cada um conforme a sua expressão. Quem são os discípulos de Avraham Avinu? O que vocês diriam? O que significa, o que simboliza, o que carimba Avraham Avinu, meus queridos? É o resto da bondade. São os 10 testes. Quem são os discípulos de Avraham Avinu? Óbvio que quem são os discípulos de Avraham Avinu? Aquelas pessoas que são monoteístas, boa, que fazem bondade e que conseguem passar os testes que tem na frente deles. Tá bom? Mas alguém discutiu com a gente. Quem? Moshe Rabbeinu. Pirkei Avot está escrito. Pessoal, olha que interessante. Que características têm os discípulos de Avraham Avinu? Se eu quero saber quem é discípulo de Avraham Avinu, que característica eu tenho que procurar? Olha que espetacular. Kol mi sheyesh be'ado gimel dvarim. Quem tem 3 características é discípulo de Avraham Avinu. Number 1, Ain Tová. Uma pessoa que sabe olhar para os outros de uma forma smiley, happy, feliz, agradável. 2, Ruach Nemuchá. Alguém que é humilde. E 3, Nefesh Efalá. Em português eu também vou traduzir uma forma, uma pessoa simples. Um outro sinônimo para uma palavra humilde. Como assim? Eu não entendi. A gente acabou de falar, pessoal, que se a gente for fazer um pool em qualquer escola do mundo, em qualquer yeshiva do mundo, pessoas mais conhecedoras ou menos, Avraham Avinu me lembra Chesed, bondade. Avraham Avinu me lembra 10 testes. A Mishnah diz, se você quer saber quem vem de Avraham Avinu, quem é um aluno de Avraham Avinu, não tem nada a ver com Chesed, não tem nada a ver com testes, então tem a ver com o que, diz a Mishnah? Alguém que sabe olhar para os outros de uma forma positiva, sorridente, alguém que é humilde. Como assim? Espera aí.
Eu não entendi. Esse Pirkei Avot está definindo quem são os discípulos de Avraham Avinu. Está definindo o mesmo Avraham que eu conheço. Eu não acreditei, é difícil. Falou de tudo menos bondade, de tudo menos testes, que é o que eu conhecia de Avraham Avinu. Segurem alguns minutos e Bezat Hashem a gente vai responder. E tem uma resposta aqui que eu acho que é espetacular e mais uma nova camada da Torá para a gente. É o seguinte. Vamos começar por aqui. Na inauguração do Mishkan, que foi o grande dia, tanto esperado, eles começavam a inaugurar o Mishkan, teve alguns dias de festa, chamado em hebraico Hanukat HaMishkan, inauguração do Mishkan. Quem é o ator principal do Mishkan? Haron, era o Cohen, não era? O CEO não chega. Reunião lá com o CEO, está todo mundo sendo servido, caju, o CEO não chega, passou amendoim, o CEO não chega, Guaraná, o CEO não chega, não está chegando o CEO da empresa, eles estão enrolando com o buffet, mas cadê ele? Pessoal, aconteceu a mesma coisa com o Mishkan, o CEO não se apresentava, não se distribuíram atum, ou caju, ou fisto, halabi, mas o CEO não apresentava. O CEO do Mishkan, quem era? Aharon. Começo de Parashat Shmini. Vayomer Moshe el Aharon. Moshe falou para Aharon, Kerav el Amizbeach. S'il te plaît, Aharon, please, would you come close? Se apresente para o Mizbeach. Então Aharon estava passeando, e ele escuta uma voz, que a gente escuta no aeroporto. Por favor, o passageiro Aharon aproximar ao portão 3, que é o portão que entra no Mishkan. Como assim? Onde estava Aharon? É óbvio, quem mais vai vir? Porque Aharon não veio até agora, se ele é a pessoa mais importante. Prepararam todo o Mishkan e estava todo mundo lá, menos Aharon. Por que ele não veio? Estava esperando alguém chamar ele? Óbvio que não. Rashi conta pra gente por que Moshe Rabbeinu falou no começo de Parashat Shemini que Kerav el Mizbeach, se aproxime. Por que ele esperou por que Aharon esperou Moshe Rabbeinu convidar ele? Diz o Rashi que Aharon estava titubeando, estava com muita dúvida. Vou ou não vou? Acho que eu tenho que ir, mas não vou não. Por quê? Quando chegou o 8º dia da inauguração do Mishkan, nos primeiros 7 dias, diga-se de passagem, Moshe Rabbeinu, ele trabalhou como Kohen Gadol, porque a gente já mencionou algumas vezes em outros shiurim, que já que Moshe era irmão de Aharon, os dois tinham que ser Kohen. Só que Moshe Rabbeinu perdeu a Keuná e ficou só com Aharon. Então, os primeiros 7 dias, Moshe Rabbeinu trabalhou como Kohen Gadol. O 8º dia, Hashem falou para ele, olha, agora é Aharon, você perdeu a Keuná, por alguma razão, que não veio o caso agora, então, tá bom, mas por que Aharon não aparece no 8º dia? Porque Moshe teve que convidar ele. Diz Rashi, Lama Tabosh, por que você está com vergonha, Aharon? Moshe Rabbeinu falando para Aharon, vem, Lekach Nivcharta, você foi escolhido para trabalhar no tabernáculo, no Mishkan, que você está com medo do quê? Pessoal, olhem que espetacular. Eu sempre li o Rashi dessa forma. Lama Tabosh, porque você está com vergonha. Vem. Quer dizer, então, o que Aharon estava fazendo? Um patrocínio, Abu Sakana. Tá, espera eles me chamarem, então, para dar um cavodzinho para mim. E aí, o que é? Aí Moshe Rabbeinu chama ele e falou, tá, agora eu vou. Então, parece coisa de criança isso, né? A gente está falando de Aharon, de pessoas gigantes. Não pode ser essa explicação do Rashi. Rashi falou que Moshe Rabbeinu teve que chamar Aharon por quê? Lama Tabosh, por que você está com vergonha, Aharon? Lekach Nivcharta, você foi escolhido para isso, essa é a sua função. Pessoal, olhem como Chachamim leem esse Rashi. Lekach Nivcharta, por isso que você foi escolhido. Por quê? Justo porque você está com dúvida se você merece o posto. Olhem que espetacular. Lama Tabosh, por que você está com vergonha? Lekach Nivcharta, justo pela vergonha que você tem, pela dúvida que você tem, pela incerteza que você tem. Será que você é o CEO, a pessoa correta para falar nesse meeting, nesse encontro que tem milhares de pessoas, e virar a pessoa mais importante, o lugar mais quente em santidade do mundo, que é o Mishkan, que é quase, é o Bet HaMikdash móvel, o Mishkan é o tabernáculo, onde Hashem está mais presente? Eu não sei se eu mereço, eu não sei se eu sou a pessoa certa. Disse Rashi para a gente, vem, agora que eu vi que você está na dúvida, Lekach Nivcharta, eu tenho certeza, disse Moshe Rabbeinu para ele, que espetacular, que você é a pessoa mais custom made para a posição. Isso é foda de fé.
Vou explicar. O sentimento de não ser digno para uma posição muito alta, como no caso, se a pessoa que vai encontrar Hashem mais próximo possível, todos os dias, que era o posto de Aaron, Cohen Gadol, disse Moshe Rabbeinu para Aaron, agora eu tenho certeza que você é a pessoa certa. Já tinha antes, mas agora eu te dou a você também, Aaron, a certeza, a certidão, que você é a pessoa mais espetacular do mundo para fazer esse trabalho. Deixa eu explicar para vocês o que isso quer dizer. Uma vez, teve um Rav chamado Hatam Sofer. Hatam Sofer veio em 1750. Ele foi o Rav de Pressburg. Bom, tem muitos livros que até hoje nas yeshivot se usa dele. Ele conta para a gente que esse gen de humildade, o que a gente vai falar hoje, de Aharon, começou algum lugar antes, porque todos nós somos filhos de uma mãe e de um pai e netos de algum avô e de alguma avó. Então nada vem do acaso. Ele conta o seguinte: Hashem falou para Moshe Rabbeinu, vai salvar o povo. Lembram disso? Hashem falou para Moshe Rabbeinu, vai salvar o povo no Egito. Agora lembrem, pessoal, olhem que interessante. Quando Hashem chegou para Moshe Rabbeinu e falou, vai salvar o povo, a gente escuta na escola Hazak Baruch. Agora presta atenção, o que quer dizer você vai salvar o povo? O livro mais vendido no mundo até hoje, qual que é? Bíblia. Não sei se muitos leem ou poucos leem, mas do lado de todo hotel lá naquela gavetinha lá, tem aquela Bíblia lá. Não sei se é o antigo ou o novo, não faz diferença. Mas, então, quer dizer, faz diferença, mas o livro faz diferença. Mas o livro mais vendido é a Bíblia. Então, quer dizer, como assim? Hashem falou para Moshe Rabbeinu, você quer salvar o povo? Lembram que Moshe Rabbeinu sofria muito quando viu o povo no Egito sendo escravizado. E lembrem mais ainda que ele ia ficar o homem mais famoso do livro mais vendido no mundo, até o século 21, inclusive. Então, o que Moshe Rabbeinu disse, devia falar para Hashem, é nós. Óbvio que eu quero salvar o povo. O que Moshe Rabbeinu falou para Hashem? Sei lá, não sei se eu mereço, não sei se eu sou a pessoa certa, mas Hashem falou, se eu estou te escolhendo é porque você é certa. Mas Moshe Rabbeinu falou para Hashem, eu não sou uma pessoa não sou um bom orador. Mas o Torá não está escrito em nenhum lugar que ele era gago. Tem alguma dificuldade de fala, pode ser que era gago, não sei. Mas eu não sou um bom orador. Minha dicção não é boa. Miani, quem sou eu? O que Hashem falou para Moshe Rabbeinu? Não se preocupe, Moshe Rabbeinu. Qual foi a resposta que Hashem respondeu para ele? Está escrito na Torá, em Parashat Shemot, Ze lecha haot. Esse vai ser o sinal que você é a pessoa escolhida. Qual que quer dizer Ze lecha haot? Viu uma explicação espetacular. O que é o Zé? O que é isso? Qual o sujeito oculto isso? Isso é o sinal que você é a pessoa correta. Justo o fato de você estar na dúvida se você é a pessoa propícia ao cargo, Zé lechaot. É isso que me dá certeza, disse Hashem para Moshe Rabbeinu, que você é a pessoa correta. Agora, em meados dos anos 30, vindo mais perto da gente agora da nossa história, 1930, mais ou menos, 35, houve uma personalidade em Israel, um Rav chamado Rav Tzvi Pesach Frank. Ele tem um livro de perguntas e respostas de alguns volumes chamado Har Tzvi. Abriu o posto de Rav Arashi Ashkenazi. Tem muitos que não sabem que tem Rav Arashi Sfaradi e Ashkenazi. Rav Arashi Sfaradi vem com aquela roupa, Rav Ashkenazi não anda com aquela roupa, mas igual que sempre em Israel tem o Rav Arashi Sfaradi, também tem o Rav Arashi Ashkenazi. Cada um conforme seus costumes e seu público, cada um ajuda no que está dentro do território dele. Então vieram discutir com esse Rav Tzvi Pesach Frank Zichron Libraha alguns problemas de Israel naquela época, desafios que tem a terra de Israel, a comunidade de Israel e a função de um Rav. Então o Rav Tzvi Pesach Frank escutou a delegação, falou para eles, depois que eles terminaram de falar, eu estou ciente do que vocês têm a me dizer e todos esses problemas e da função de um Rav. Eu só tenho uma pergunta para vocês. O que estão fazendo aqui? Vocês já falaram todos os problemas, vocês falaram qual a função do Rav, em que eu posso ajudar vocês? Não pediram minha opinião em nenhum momento e não tem nada que eu possa acrescentar a vocês, disse o gadolador.
Falaram para ele, o senhor acaba de ser escolhido. Ele perguntou, escolhido para quê? Falou, para ser o Rav Arashi, dos Ashkenazim. Falou, como assim? Falou, nós, Petit Comité, VIP, fizemos um trato antes de chegar na sua casa. Que a gente vai apresentar os problemas que tem, a função de um Rav, e se o senhor falasse, tá bom, pode contar comigo, a gente ia fingir que a gente só veio pedir conselho. Se o senhor falasse em que eu posso ajudar, da nossa parte, você foi o escolhido. E de fato, o Rav Tzvi Pesach Frank virou o Rav Arashi, nessa época dos Ashkenazim, e obviamente foi um grande Talmid Chacham naquele momento, naquela geração. Olha que interessante, comecei a pensar nisso, Moshe Rabbeinu estava na dúvida, Aharon estava na dúvida, Rav Tzvi Pesach Frank aprendeu, obviamente, a humildade também estava na dúvida, não sei se sou a pessoa correta. Se você está na dúvida, e a gente sabe que você tem habilidade, então é você justo que é a pessoa correta. Então eu comecei a pensar um pouquinho com meus botões, vejam só a diferença, a gente está em época de eleição, entre eleição, qualquer país, e como que era na época da Torá. Como funciona a eleição para presidente, o governador, como é que funciona, pessoal? O vereador, qualquer outro ouro aí, como é que funciona? O cara vai lá na televisão, nos 30 segundos que ele tem no rádio, nos 20, 15, depende do partido dele, que ele fala, eu sou Enéas, né? Eu sou o cara, vota em mim. Não é isso que ele fala? Eu sou o cara. Resume-se de alguma forma ou outra, eu sou o cara, eu sou muito melhor do que o outro, eu vou te mostrar todos os furos do outro. Na Torá é justo o contrário. Eu não vou me depreciar, mas eu tenho as dúvidas, eu sou a pessoa correta. E se você falar que eu não sou a pessoa correta, eu entendo isso. Porque eu sei que tem uma pessoa para o posto e não necessariamente precisa ser eu. Olhem que curioso. Olhem que bomba, pessoal. Observem comigo. Quem que elege um presidente em qualquer país do mundo? População. Pode ser que o voto é opcional, facultativo ou obrigatório, dependendo do país. Mas quem elege? O povo. Quem vai eleger o vereador? And so on, o povo, tá bom? Depende das propagandas, do discurso da Rede Globo. Se for nos Estados Unidos, da CNN, tá bom. Pessoal, acompanhe comigo uma observação, fiquei pensando, quando estava preparando o shiur. Quem elege quem vai ser um gadolador? Quem vota em quem vai ser um gadolador, um líder de Bnei Israel? Quem vota? Ninguém. Ninguém votou, olha que espetacular. Ninguém nunca votou que Rav Chaim Kanievsky é o gadolador da geração. Ninguém nunca votou que os Taiples Zichron Libraha, Rav Shach Zichron Libraha, outros Avovadas Zichron Libraha foram os Gdolim da geração. Ninguém nunca votou neles. Então como assim? Todos os postos, até para ser presidente do CNIS, sem depreciar, Barminan, tem votação. Não sei se tem muito candidato, mas tem votação. Então, como que pode ser que um gadolador não tem votação nenhuma? Em todas as gerações houve Gdolim. Quem que elegeu esses Gdolim? Porque na Torá, escutem a regra, quem não se acha o cara, a Torá o considera você é o cara para mim, dizendo a Kadosh Baruch Hu. Repito de novo, de acordo com a Torá Kedoshá, a pessoa que não se acha eu sou o cara, essa pessoa nos olhos de Akadosh Baruch Hu é a pessoa mais elevada do mundo. A gente fala na Tfilah, logo antes da Amidah, no Shaharit, Mashpil Geim. Hashem abaixa quem tem gavá, joga para baixo. E Magbia Shefalim. Hashem levanta quem se acha não inútil, não bobo, não. Mas quem se acha, eu não sou o melhor. Tem outras pessoas que também são muito boas no mundo. Quem não tem orgulho e quem sabe ser humilde. Pessoal, acompanhem comigo. A gente teve gerações que talvez era mais fácil apreciar um bom palpite, né? Hoje em dia é difícil a pessoa querer escutar um conselho de alguém. Mas, depende do conselho, às vezes, vale, é bem-vindo, né? Se for uma dica de investimento que dá certo, né? Não furada, é bem-vindo.
uma dica de importação, uma dica de venda, uma dica de diminuição de tributos, and so on, uma dica de Shalom Bay, tudo bem-vindo, quando funciona. Outro dia, uma pessoa estava me contando que tem um fundo de investimento, depois se quiser eu posso procurar o nome para vocês, que em um mês deu 1000% de return. Quer dizer, se o CDB dá ponto, 6 por mês, tá bom? Ele deu 6% naquele mês. Eu falei, tá, aí no mês seguinte, menos 300, tá bom? Mais 1.000 menos 300, mais 700 plus em 2 meses, tá ótimo. Ele falou, olha, Rabino, esse é um novo investidor que tem, esse fundo tem menos de 8 meses, esse gestor do fundo está bombando, ele tem palpites muito capazes, conselhos bons, tá bom? Escutei, tá bom. Aí, pessoal, eu fiquei imaginando comigo mesmo, obviamente que estava me contando, eu falei, você está procurando o cliente errado porque eu não tenho emoções, né? Eu preciso casar meus filhos, não estou procurando diversões na minha vida. Posso indicar alguns nomes para você, mas gostei de escutar, sempre gosto de aprender. E falei para ele o seguinte, eu pensei comigo mesmo, olha, imagina, eu desliguei o telefone, imagina eu chegasse para esse gestor desse fundo que já tem 8 meses e está plus, deu menos 300, mas com mais 1.000 dá mais 700, falar para ele, olha meu querido, eu queria te passar uma dica da minha opinião de investimento para os próximos 6 meses. Se o cara fosse muito educado, o gestor do fundo, eu ia ficar com vergonha de gravar a resposta dele para mim. O que ele ia falar para mim? Amigo, talvez você entende de barba, de peotes. Eu não sei o que você entende, mas não, você é rabino, de que você entende para mim falar de um gestor de fundo que está bombando nos últimos 8 meses? Você me dá palpite da sua projeção da economia nos próximos 6 meses, 8 meses? Tá bom. É cabível se o cara ficasse chateado comigo? Saber o meu lugar, não precisa? Tá bom. Estava lendo, acompanhem comigo a comparação que quis fazer para vocês, com vocês aqui. Estava lendo um livro de uma pessoa que foi o Gadol Ador, com certeza, da geração passada. Um deles com certeza. Rav Moshe Feinstein. Porque eu falo que ele foi o Gadol Ador, obviamente pelos livros que ele escreveu, pelas cartas de resposta e pergunta, a responsabilidade que ele tinha por Bnei Israel. Mas quando Rav Moshe Feinstein faleceu na década de 80, Rav Shach Zichronon Libraha, Rav Shivadi Ponovitch, e Rav Michel Yehuda Levkovitch, também foi outro grande Talmid Chacham de Jerusalém, de Israel, falou que, pessoal, são pessoas que não exageram uma palavra no que falam. Se Rav Moshe Feinstein estivesse vivo, na época do Hatam Sofer, em 1750, nós, disseram os dois a mesma coisa, Rav Shach e Rav Michel Yehuda Levkovitch, temos certeza que ele também seria um dos Gdolim. Só imagina alguém na época do Hatam Sofer ser um Gadol. Ele era muito mais do que o gestor do fundo que tinha projeção de 8 meses com sucesso. Tem uma carta, pois procurem, ele tem livros sobre os 4 tomos do Shulchan Aruch, sobre o tomo Or HaChaim, no Helek Aleph do livro dele, Igrot Moshe, na Tshuvah 96. Quando eu li isso, eu não consegui ir adiante da Tshuvah, eu encalhei naquela Tshuvah. Curta a Tshuvah. Uma pergunta que fizeram para ele e uma resposta. Alguém chegou para Moshe Feinstein, está escrito isso, a pergunta e a resposta dele, e falou para ele o seguinte, Rav, desculpa falar para o senhor, mas não é cabível o senhor, um Rav, depois do horário de Adlekat Nerot, sua esposa, acende as velas sexta-feira, Erev Shabbat, e de carro até Yeshivá, da casa do senhor até Yeshivá. Será que isso não seria Hilul Shabbat? Falar isso para Moshe Feinstein seria muito mais do que eu falar para o gestor que eu discordo da posição dele. Amigo, vai passear, quem perguntou a tua opinião? Pessoal, eu, se parasse a Tshuvah do Moshe Feinstein, escreveria em hebraico, lá que as Tshuvot deles são em hebraico, go for a walk. Vai dar uma voltinha, vai passear no parque, vai ver se me encontra na esquina. Simplesmente responder. Pessoal, Rav Moshe Feinstein fala o seguinte, Blineder, eu vou me responsabilizar Blineder. Blineder não é aquele Blineder de elevador, tipo, né? Aquele Blineder quer dizer não. É Blineder porque é Alachá, então ele falou Blineder. Eu me comprometo,
Sheloli Saod, eu não vou mais ir de carro para o Knis, para Yeshiva, mesmo que eu estou de idade, eu não vou mais ir de carro, porque se você me advertiu, deve ser que outras pessoas pensam assim também, eu estou tomando as suas palavras em consideração, e por conseguinte, eu vou mudar minha atitude daqui para frente. Mesmo que, obviamente, eu podia andar de carro, que era antes do horário do Shabbat. E termina na Rav Moshe Feinstein, a chuva dele, depois procurem dentro, que você tem a brachá, disse Rav Moshe Feinstein para quem questionou ele, que no zehut da tochachá, da advertência que você me deu, você tem a brachá nesse mérito. Yedidi Moshe Feinstein, o querido Moshe Feinstein. Pessoal, uau! Isso é anavá. Anavá é saber que eu vou ser Roshesh, me preocupar com coisas que eu acho que possivelmente são cabíveis, eu vou me preocupar. Pessoal, se fosse qualquer outra pessoa, me permitam dizer, fala, olha com quem está falando, você acha que eu não pensei antes de pegar o carro no Shabbat? Certeza, volto a dizer que podia era Moshe Feinstein, mas ele falou, eu estou de idade, mas eu vou andar a pé até Yeshiva, porque eu gostaria de agradecer a sua advertência. Agora, Rav Moshe Feinstein, ele era bobo? Anavá é ser bobo? Óbvio que não era Moshe Feinstein, era bobo, mas talvez Anavá quer dizer ser bobo? Não. Esse mesmo Rav Moshe Feinstein que aceitou a Tochachá, a advertência desse senhor, e mudou a conduta, quando uma vez tinha que fazer uma cirurgia nos dentes, ele falou para as pessoas que ele não podia fazer a cirurgia que era necessária e precisa para que ele não tenha dor. Então, Rav Moshe Feinstein, mas por que o dentista falou que tem que fazer isso? Rav Moshe Feinstein falou, eu sei que eu sou um gadolador, eu sei que se o Bet HaMikdash for construído hoje, eu vou estar lá dentro, no Bedin, e para estar no Bedin, na corte judaica, não pode se ter nenhum defeito físico. E isso, de tirar o dente, é um defeito físico. Então, eu não vou tirar meu dente, porque eu sei que eu sou um gadolador. Espetacular! Ser anav não é ser bobo. Ser anav é saber que apesar de que eu sou um gadolador, melhor dizendo, já que eu sou um gadolador, eu sei que, tá bom, eu posso escutar os outros, que eu não sou friki. Espetacular. Pessoal, agora a gente pode voltar para a pergunta que a gente fez no começo do shiur. Poxa vida, tudo que eu sei de Avram Avinu é que Avram Avinu era Hesed, era bondade. Avram Avinu são os 10 testes. E como Mishnah em Pirkei Avot enumera quem é discípulo de Avram Avinu, quem é humilde e quem vê os outros de forma positiva. É tudo menos do que era Avram Avinu. Difícil de entender. Vi uma resposta muito legal. Diz o Rav de Slonim para a gente o seguinte, ele traz uma regra para a gente. Está escrito que tem 3 midot dos alunos de Avram Avinu. Simplicidade, humildade e ver os outros de forma positiva. Diz o Rav de Slonim, por que está escrito o número 3? Só fala, os atributos dos alunos de Avram Avinu são A, B e C. Por que menciona tem 3 e fala A, B e C? Diz ele para a gente que sempre que vem um número e depois enumera as qualidades, vem ensinar para a gente que todas as 3 qualidades têm um denominador comum. Espetacular. Qual é o denominador comum dos 3? Ain Tová. Para que eu possa ver o outro de forma positiva, eu preciso saber que da mesma forma que eu tenho defeitos e lacunas, ele também pode ter. Daí que ele errou. Por isso ele não tem direito de sentar mais lá ou de fazer tal coisa. Para ser simples eu tenho que ter anavá, humildade. E para ser humilde eu tenho que ter anavá. Então olhem que espetacular. Se o Rav discorre para a gente, porque a avó não está vindo escrever quem era Avram Avinu. Você quer saber quem era Avram Avinu? Lê na Torá. E porque a avó está vindo, olha quem são os alunos de Avram Avinu. Para mostrar para a gente que o carimbo de Avram Avinu era a anavá, humildade, que é o denominador comum das 3 midot. Simplicidade, humildade e Ain Tová, ver os outros de forma positiva. Porque a avó está vindo explicar para a gente como que Avram Avinu atingiu o ponto que ele atingiu de fazer Hesed, de ser o grande patriarca e o primeiro dos patriarcas e reconhecer Hashem, novidade para todos nós, humildade que ele tinha. Hesed é uma consequência. Nisayon, passar o teste, é uma consequência. A causa de Avram Avinu, novidade para todos nós hoje, foi a humildade. Eu explico, pessoal. O que tem a ver humildade com passar testes? Todo teste gera uma adversidade. Eu não entendo. Por exemplo, o teste mor. Hashem falou para Avram Avinu, sacrifica o seu filho. Tá bom? Poxa vida, eu tenho que sacrificar o meu filho? Mas você mesmo, Hashem falou para mim há meia hora atrás o quê? Que desse filho
vai sair o povo judeu. Como assim? Tem aqui dilema, uma contradição. Agora, se eu preciso entender tudo, eu não consigo passar um teste. Se eu sou uma pessoa humilde, que fala o seguinte, olha, a deficiência deve ser minha, eu que não estou entendendo, mas Hashem certeza tem uma lógica. Esse era Avraham Avinu. Avraham Avinu, dos 10 testes, nós vemos que nunca questionou Hashem. Então isso é o que a gente vê dele. O que Pirkei Avot faz para a gente algo espetacular, faz um raio-x no emocional de Avraham Avinu contar para a gente. Sabe como ele chegou a isso? O que causou ele fazer isso? Anavá, humildade. E daí dá para entender exatamente como que Avraham Avinu nunca reclamou com Hashem. Avraham Avinu nunca questionou Hashem. Tá certo. Alguém falou, tá certo, eu não entendo. E daí que eu não entendo? Tem alguém que entende. Quem falou que eu preciso entender tudo? Né? Isso aqui abre a porta para uma coisa interessante. Às vezes, a gente na história, no curso da nossa vida, a gente tem muitas perguntas, muitas questões e muitos dilemas. Por exemplo, por que tal coisa aconteceu com Bnei Israel em tal geração? Da Inquisição, ao Holocausto, qualquer outro momento. Por que aconteceu tal coisa com o mundo? Também o mundo também é importante, não só o nosso povo. Por que aconteceu tal coisa com essa geração específica? Ou porque aconteceu com a minha vida, com minha família? Eu tenho dúvidas. Por quê? Será que aquele Rav merecia? Será que aquele meu ente merecia? A gente nunca pergunta se a pessoa está bem, a gente nunca pergunta se ele merecia, né? Tá bom, desagradável. Tá bom, a gente pergunta, como pode ser? A pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é uma pergunta sobre uma pergunta. É permitido questionar? Posso questionar? Por quê aconteceu tal coisa com tal pessoa? Por que coisa X aconteceu com pessoa Y e vice-versa? Posso questionar? Certeza que pode questionar. Como eu tenho certeza? Eu não tenho certeza de nada, a gente aprende da Torá. Moshe Rabbeinu falou para Hashem, Ar'eni na ederachecha. Eu quero entender. Moshe Rabbeinu questionou, perguntou, quis saber, mas pode questionar. Mas a gente tem que saber uma coisa junto com isso, que isso depende da anavá, da humildade da pessoa. Todo mundo sabe disso, que os personagens, o menor personagem que figura, que aparece, que consta no Talmud, na Gemara, está escrito que o nível 1, se é que existia alguém nível 1, vamos chamar assim, ele conseguia fazer o mínimo, era Tchiat HaMetim, a ressurreição dos mortos. Ele apertava o botãozinho assim do iPhone dele, puf, revivia quem ele queria. Tá, agora, muitas vezes a Gemara tem uma pergunta também, tem uma dúvida filosófica e de alahá. O que a Gemara faz quando ela tem uma dúvida? Tashma, talahon, sma, tashma, vem escutar, vou te trazer uma prova para responder. Às vezes a Gemara responde, e às vezes a Gemara termina como Kashya, incógnita, no answer, para sempre. Desde 3.000 anos atrás até hoje, ninguém nunca vai ter resposta, até Hashem achar que ele é o Navi, vai trazer a resposta para a gente. Mas como pode ser isso? Um Tana, um Amorá, figuras da Gemara, que sabiam ressurreição dos mortos, sabiam tudo. Está escrito na Gemara que eles sabiam como foi o criado mundo, os segredos do universo. Tá bom? Questionaram? Pode questionar. Mas eles mesmos, quando terminavam em caixa, entendiam que nós somos limitados. Pode questionar, mas nem sempre a gente vai entender. Não que não tem lógica, nós temos que ser humildes o suficiente para entender. Tem lógica, mas eu não entendo. Por quê? Porque quem falou que a gente tem que entender tudo? O Kadosh Baruch Hu criou seres muito menores do que ele, maiúsculo, que não vão entender tudo. Ou seja, precisa ter muita fé. Precisa ter emuná. Eu acho que o que Pirkei Avot fala para a gente que Avraham Avinu não é que ele tinha fé. A fé dele era oriunda da anavá que ele tinha. Já que ele era humilde, isso limpou os olhos dele, ele teve uma visão 20/20 possível de ver emuná. Porque alguém que não é humilde não consegue ver a Kadosh Baruch Hu. Porque se tem muito eu na minha vida, não tem espaço para ver, ele tem espaço no olho para uma certa área, emocional e física. Quanto mais eu tem na minha frente, menos a Kadosh Baruch Hu tem. Eu vi uma foto
Nunca estive presente, infelizmente, por enquanto, mas eu fiquei olhando aquela foto e me saiu lágrimas dos olhos. Nada trágico, feliz, mas é uma foto, mas me emocionou muito. Lágrima não de tristeza, de emoção. Já ouviram falar no Rav Steinman? Tá. Só para a gente ter uma ideia curta de quem era esse grande homem, poucos sabem que ele foi sobrevivente do Holocausto. E foi Rosh Yeshiva de Ponovitch. Ponovitch tem Ponovitch dos adultos e dos mais jovens. Leib Steinman foi Rosh Yeshiva de Ponovitch durante algumas décadas. E foi o único familiar que sobrou da Segunda Guerra. Ele foi aluno do Rav Aaron Kotler. Personalidade que, no mundo das yeshivot, igual o Balatashvili, de falar de esponja de aço, se fala de bombril. Se fala de Talmid Chacham, não existe alguém que não conhece Rav Steinman. Mas por que você chorou? Eu chorei quando eu olhei para a matzevá dele. Na matzevá desse homem está escrito o seguinte: nome, data de falecimento, alpi tzavato, conforme orientações dele. That's it. Não está escrito sobrevivente do Holocausto, que passou por testes, que foi Rosh Yeshiva de Ponovitch, que educou milhares de pessoas, que foi gadolador, que veio para o Brasil, inclusive, para incentivar pessoas a Talmud Torá. Está escrito só nome e data. Por qual não tem nada mais? Para não ficar, para quem escreveu, não ficar feio, está escrito, fizemos isso conforme a instrução e obrigação dele antes de falecer. Pessoal, eu chorei quando vi isso. Tinha certeza, está escrito, Arava, Mufla, Gaona, Hassida, Tzadik, Gaona, Adir, não é? Diga-se de passagem, que não seja nada prático para ninguém, mas numa matzevá é proibido escrever, o Zohar fala muito forte sobre isso, data laica. Escreve Aleph, Shvat, Tafshin, etc. e tal. Gravíssimo, o Zohar inclusive diz, quando escreve uma data laica na matzevá, tem que pegar uma britadeira, uma lixa, de uma forma respeitosa ao morto e raspar, porque isso faz muito mal para o chamado falecido. Voltando, entre parênteses, talvez fora, mas na lápide própria, certeza que é Assur, tem que perguntar para o Rav, mas na lápide certeza que é Assur. Fora, pergunte para o Rav, que não seja nada prático. Mas prestem atenção, pessoal, voltamos. Aqui tem, obviamente, deixe saudades, sentiremos falta, desenhar uma flor, isso não é costume não é nosso costume, não é alahá. Mas olha que interessante, olha que bomba, da onde um homem desse escreve uma coisa dessa? O que sobrou dele no mundo? Nome e data? Sim, eu fiz o que eu fiz, sobraram meus alunos, eu preciso escrever no meu túmulo quem fui eu, colocar pompas isso não é... Uma pessoa grande é aquela pessoa que sabe ser pequena. Esse é o lema da Torá. Vejam só a importância, praticamente, agora nesse estágio do Shiur, e repercussão que a Navá tem. Em Parashat Haremot, está escrito, a gente sabe que Aaron tinha 4 filhos. Aaron, irmão de Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, tinha 4 filhos. Nadav, Avihu, Elazar e Itamar. É sabido, se não é que fique agora, que Nadav e Avihu são 2 filhos de Aaron que, felizmente, foram embora do mundo mais cedo. A pergunta é, quem eram esses 2 homens, Nadav e Avihu, filhos de Aaron? Qual a estatura deles espiritual e qual a condição deles? Quando eles faleceram, Moshe Rabbeinu, está escrito na Torá isso, falou o seguinte para o irmão dele, Aaron, depois que eles faleceram, porque está escrito que Hashem vai santificar o nome dele como uma pessoa muito elevada, se Moshe Rabbeinu, eu pensei que era eu e você, Aaron. Agora que eu vi que eles faleceram com um erro muito pequeno, eu vejo que seus filhos, Nadav e Avihu, eram maiores do que eu, Moshe Rabbeinu, e você, Aaron. Eu não sei que era Moshe Rabbeinu, então é difícil ao cubo entender que era Nadav e Avihu, mas que a gente pode entender que eram pessoas gigantes. Aí daí, por que eles morreram, Lemassé? Tem algumas opiniões, todas geram um ponto único, mas vamos ao que interessa. Tem um denominador comum todas as opiniões. Foi a gava, a arrogância. Por exemplo, está escrito que eles entraram no Bet HaMikdash sem lavar o pé e a mão, no Mishkan sem lavar o pé e a mão. Por que eles entraram? Falaram, acho que eu posso. Obviamente no nível grande deles, mas foi um erro tênue, mas esse é o ponto do erro. Outra opinião diz que alguém veio fazer uma pergunta para
o povo lá, eles estavam na frente de Moshe Rabbeinu, eles responderam antes de Moshe Rabbeinu. Tem muitas respostas. Todas, como aponto para vocês aqui, Ramim mostram para a gente, são provenientes da falta de anavá, humildade, que é o show de hoje. Mas uma das opiniões falam para a gente porque Nadav e Avihu faleceram, não sei se é muito famosa, mas está no mesmo lugar, na mesma Guaná que fala sobre as outras. Por quê? Porque eles não casaram. O que tem a ver a anavá com não casar muitas vezes? Porque muitas vezes, quando a pessoa ele acha que ele é demais, ele começa a ser muito selecionador. A pessoa acha, eu sou muito bom, eu posso escolher escola, eu posso escolher a temperatura do ar-condicionado do CNIS, eu que tenho que mandar, eu posso... Mas, de novo, a Gemara conta pra gente que Nadav e Avihu não casaram, por quê? Porque já que eles achavam tão superiores, não tinha uma mulher que era do peso, da cintura, do tamanho, da espiritualidade que eu tenho que ser. E olhem que show, pessoal. Qual era o nome deles? Nadav e Avihu. Nadav vem de Nedavá, fazer pelos outros, que eles não tiveram filhos, não tiveram que fazer pelos outros. E Avihu, o que quer dizer Avihu? Pai. É o que faltou nele, ele nasceu para isso e não foi. Por quê? Porque ele era, para mim, precisa ser só a Miss Brasil do ano seguinte, porque a de hoje também não serve. Obviamente, no nível gigante deles, foi um erro tênue, mas a Torá conta para a gente que a gente possa aprender isso aqui. E olhem que interessante, quando a Torá vem falar sobre Nadav e Avihu para a gente, vai daber Hashem el Moshe, começo de Parashat Acharemot, Acharemot Shnei Bnei Aharon, Hashem veio falar com Moshe, depois da vida, do falecimento dos filhos de Aharon, Nadav e Avihu, Bekorvatam lifnei Hashem vayamutu. Pergunta os comentaristas, olha que interessante. Vai daber Moshe el Hashem, vai daber Hashem el Moshe. Hashem vai falar com Moshe, Achareimo, depois da morte dos filhos de Aharon, e eles morreram. O que está estranho no passuco? Óbvio. Se é depois da morte, Achareimot Shnei Bnei Aharon, é óbvio que eles já morreram. Diz o Data Zekenim, Mibaleu Tosafot, um dos comentaristas no Humash, que teve aqui duas penalidades, Acharemot e Vayamutu. Eles morreram, Acharemot, e Vayamutu do fim do passuco é que eles mataram os possíveis filhos que eles deveriam ter tido. Olha que bomba! Acharemot Shnei Bnei Aharon, eles morreram. E Vayamutu é que já que eles eram tão selecionadores, e faltou em algum ponto para eles anavá, então aconteceu que eles nunca acharam um match perfeito. Não tem como ser um bom par. Eles até contam que tinha um jovem que estava procurando o Shidur, ele tinha muita gavá, muito orgulho, muito orgulhoso. Então o Shadchan falou para ele o seguinte: olha, meu querido, se você quiser que eu ache um Shidur para você, baixa a bola. O cara falou, tá bom, eu vou trabalhar sobre mim 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Trabalhou. De repente, passados 2 meses, ele liga para o Shadchan e fala, olha, meu amigo, eu já baixei a bola, já estou no point. Aí ele falou o seguinte, tá bom, apresentaram um shidur para ele. Aí ele falou o seguinte, você não tem vergonha? Ele falou para o Shadchan, agora que eu baixei a bola, já virei um anav, você não tem vergonha de me apresentar uma moça dessa estatura? Isso não é anavá. Quer dizer, agora que eu já sou anav, você tem que mostrar alguém melhor ainda, né? Então isso não é anavá, pessoal. Anavá é a pessoa entender que ele não é perfeita. Quer dizer, agora que eu já baixei a bola, você mostra uma pessoa dessa, tem que mostrar uma mulher melhor ainda, né? Eu acho que também fazer parte da anavá, uma outra consequência prática, é a pessoa saber que nós não temos conhecimento de tudo e tem pessoas que sabem mais do que a gente. Pessoas sabem mais do que a gente pode ter estudado algumas coisas e outras a gente tem que aprender. Tem uma coisa que me tocou o coração recentemente, um assunto que nas escolas hoje é muito preocupante, vamos chamar assim, ou muito gastam tempo, energias e emoções com muito carinho. As escolas que fazem isso, acho que é muito, muito louvável mesmo, mais escolarmente falando. Cada vez mais as escolas estão preocupadas na conduta dos alunos fora da escola também, porque isso é uma escola de verdade. O aluno está lá dentro, mas a maioria do tempo ele passa fora. A maioria da vida vai passar fora, se Deus quiser, né? Então, eles falam sobre baladas, né? Álcool nas baladas. E outro dia estava me contando, fui atender uma palestra para aprender um pouquinho.
com jovens, alguém estava me contando que tem agora talvez já tinha faz tempo, eu não conhecia, uma pílula chamada Bela Adormecida. Bela Adormecida era coisa do Disney, né? Boa noite, Cinderela. Desculpa. Sorry. Mehilá Slichá Vekapará. Bela Adormecida do Disney. Tá bom. Boa noite, Cinderela. Boa noite, Cinderela. Tá bom. Eu falei pro cara, o que quer dizer boa noite, Cinderela? Você que tá falando comigo? Eu não sou Cinderela, então eu tenho que dormir. Quer dizer boa noite, Cinderela? Ele falou, não. Eu compreendo que você coloca lá e a pessoa apaga. Bom, não interessa, obviamente, que vocês já imaginam o que acontece com a pessoa depois disso, né? Agora, olha que interessante, pessoal. Então, eles tentam alertar o jovem, etc e tal, e junto com isso vai o famoso... Tem a fogueira de Lag BaOmer, que essa fogueira de Lag BaOmer é permitida, mas o esquenta é a coisa mais ridícula que existe no mundo, né? Espero que está claro isso. Vai num casamento... Desculpa, eu acho que todo jovem obrigatoriamente tem que fazer bagunça. Se ele não fizer, ele não é um jovem saudável. Mas este bagunça existe falta de parafuso. Pegar um noivo no Heder Ichud, sair afogado lá cheirando posto de gasolina, né, movido a álcool, para ir bebunzão lá na festa. Né? Rabino, não é bebum, isso é careta, não é bebum, é só para ficar high. Talvez se fosse antes dele casar, para ficar high, para ele aceitar casar, ainda tinha uma justificativa, tá bom? Agora ele já casou, já assinou a Ktuvá. Acabou, meu amigo, não tem que ficar bebum já agora, né? Tá bom? E pré-balada, o que tem que fazer? Para chegar na balada já, igual no clima da fogueira de Lag BaOmer, quente, né? Então já sair já no porre, assim, já sair 50-50, assim, né? Meio zonzo para cá, meio zonzo para lá. A gente espera que todo mundo esteja metade zonzo, não todo mundo para um lado, senão todo mundo cai, né? E cada um vai segurando o outro. E qual a tarefa da escola? Falar para quem? Qual a tarefa da escola? Falar para os filhos o quê? Como que os alunos, né? Não os filhos, os alunos também são filhos. O problema é que a tarefa da escola não é falar para os filhos, é falar para os pais. Porque, às vezes, os filhos reportam de forma ingênua e pura. Mas qual o problema? Meu pai e minha mãe falam que não tem problema. Qual o problema? Qual o problema de eu menina ou eu menino, indiferente? Qual o problema se eu chegar lá no esquenta? É para curtir a night. Então, qual que é o limite de curtir a night? Não tem nenhum limite. Pessoal, se a gente não consegue falar com um filho, com um aluno, porque os pais falam que não tem problema, não tem com quem falar. Falar com a parede é mais funcional, porque as paredes têm ouvidos e o menino nunca vai ter. Porque um pai e uma mãe que falam para um filho, Mafita Cliff, pode chegar bêbado na balada e você nem sabe onde ele vai e com quem ele está. Pessoal, onde nós estamos? Eu acho que penso comigo mesmo que eu tenho que de vez em quando aprender de pessoas que sabem mais do que nós e rever nossos valores. A tarefa é conscientizar os pais e os filhos. Outro dia, acho que também tem a ver com a Navá isso. Falou um pouquinho sobre casamento, falou um pouquinho sobre aprender dos outros. Mas, na nossa reta final, eu acho que também tem a ver com a Navá. A gente tem momentos na vida que a gente precisa recorrer à ajuda, muitas vezes, né? E nem sempre é muito agradável. Então, uma vez eu precisava falar com uma pessoa top, vamos chamar assim de alguma forma. Eu estava muito receoso de falar com essa pessoa. Alguém falou para mim uma frase que me deixou tranquilo. O que ele falou para mim? Falou o seguinte: Caraguila, relaxa. Tal pessoa que você precisa falar, vamos chamar de Avraham, também vai no banheiro. Fiquei tranquilo. Verdade. Ele também vai no banheiro. Fim do dia ele também precisa ir no banheiro, meu amigo. Ele também é ser humano. Desculpe a indelicadeza aqui. O trabalho do homem durante a vida, quanto mais a pessoa tem, que Bezat Hashem proporcione para todos muito, mas é que a pessoa saiba se colocar no lugar dele, que todo mundo é um ser humano, que todo mundo... Então depende de Hashem em tudo. Não tem ninguém que é tudo. Só Hashem. Depois que o cara me falou, eu lembrei dessa frase, olha, ele também vai no banheiro, me tranquilizou. Tudo que é espetacular, ou tem um provérbio árabe, ou está na Torá, não é?
Faz tempo que eu estava estudando da filme, Masechet Baba Batra, página 75a. Pessoal, olha que espetacular. Mas fala lá no fim do Daf, última linha. Havia um rei chamado Hiram, um rei, Melech Hiram. Ele começou a se achar o popstar. Ele andava lá com a varetinha dele mágica, não olhava para um, não cumprimentava o outro, ignorava o outro no knis, descia da sinagoga, falava Hazak Baruch para um, para o outro não falava. Na festa se separava dos outros, ficava meio torto assim. Então, Rashi explica assim a Gemara, e essa explicação da Gemara, Hashem falou o seguinte: eu vou criar no ser humano necessidades de ir no banheiro, necessidades fisiológicas. A gente nunca se perguntou por que tem necessidade fisiológica. A gente podia muito mais fácil criar, a pessoa come e acabou. Como ele vai emagrecer, sei lá, vai dar um jeito, Hashem vai dar um jeito. Por que precisa para o quê? Vender banheiro público? É economizar espaço na casa. É fazer mais um quarto, mais uma varanda. Por que precisa ter banheiro nas casas? Porque a pessoa precisa ir no banheiro. Diz a Gemara conta pra gente, o DNA do mundo, a Gemara, o cérebro de Hashem. A Gemara fala pra gente, Hiram estava se achando demais. Para ele parar de se achar, Hashem desde o começo da criação do mundo fez com que todo mundo precisasse ir ao banheiro. Todo mundo é castigado por causa dele? Não. Acho que também, estou falando comigo mesmo, para a gente às vezes saber, meu amigo, eu também vou no banheiro. Ninguém aqui é Deus. Parou, tentou fingir, a gente sabe a história que o quê? Que não precisa ir no banheiro, ele ia no Yamsu, lá no Nilo, né? Mas todo mundo vai no banheiro. Por quê? Por que a gente vai no banheiro? O Hamim contam pra gente, para a pessoa saber baixar a bola. Se a pessoa está com muita gavá, então qual que é a solução? Bebe bastante água, a Sheriatzar vai no banheiro e lembra para baixar um pouquinho a bola. E só para fechar com chave de ouro, queridos, é o seguinte. Olhem o que é a Navá de verdade. História famosa, mas acho que a gente nunca tinha visto assim, com isso a gente termina. Parashat Balotecha, Miriam, irmã de Moshe e de Aaron. Eu sempre tive uma pergunta. Estou com medo de perguntar, mas hoje a gente tem a resposta, eu posso falar para vocês. Miriam falou, por que Moshe Rabbeinu, nosso irmão, falou para Aaron, não se separa da esposa dele? Ele se afasta da esposa dele, obrigado, para ter profecia. E eu, Miriam, e você, Aaron, está casado e também tem profecia, as Manishtaná. Quando Hashem escutou isso, o que ele fez? Ficou muito chateado com Miriam. Tá bom, e o resto vocês conhecem a história, que tudo bem. Ela foi Lashonaná e daí por diante. A pergunta que eu sempre tive é a seguinte: como é que Miriam falou uma coisa dessa? Miriam falou, pessoal, presta atenção, a mesma Torá, uma pergunta que a gente talvez nunca tenha feito, eu nunca tinha feito. Como pode ser que meu irmão se separou da esposa dele, e eu e você, Aaron, a gente não separou dos nossos cônjuges? Mas é óbvio. Como é que você se comparar com Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu era o top e nós não somos top. Como que ela usou, fala de Moshe Rabbeinu? Qual que é a lógica racional? Rav Hirsch responde para a gente algo espetacular e com isso a gente termina. Nessa mesma parashá que Miriam falou sobre Aharon, está escrito uma coisa: Ve'aish Moshe anav meot. A única característica de Moshe Rabbeinu que a Torá aponta é que Moshe Rabbeinu é o homem mais humilde da face da terra. Só isso que a Torá aponta sobre ele. Pergunta Rav Hirsch, por que a Torá aponta isso sobre ele justo aqui? Pessoal, isso é humildade par excellence, e com isso a gente termina. Olha que bomba. Miriam falou de Moshe Rabbeinu, como pode ser que ele se separa? E a gente não precisa separar para receber profecia, porque Miriam nunca viu Moshe Rabbeinu fazer algo que chamasse atenção. Nunca viu ele no mikve mais do que todo mundo. Nunca viu ele balançar na reza mais do que todo mundo. Nunca viu ele falar, eu preciso que faça uma shkita especial para mim. Ele fazia tudo do melhor, mas de uma forma muito, muito, muito discreta. Então Miriam nunca imaginou que o irmão dela era diferente dela. Então olha que bomba! O que Miriam falou? Por que meu marido, meu irmão, para receber profecia, precisa se separar da esposa? E eu, Miriam, e você, Aaron, não precisamos separar nossos cônjuges. Por como ela falou isso, responde Rav Hirsch, porque ela nunca viu o irmão dela fazer algo que chamasse atenção. As pessoas grandes no mundo são aquelas pessoas que têm a habilidade de se manter pequeno, de não chamar atenção. De acordo com os olhos da Torá, isso que é uma pessoa grande. Que apesar da Hashem, a gente tem o zehut de ser pessoas grandes nos olhos de Hashem e não chamar atenção nos olhos do povo. Amém.